Oi pessoal, estou aqui com essa galera linda para conversar sobre leitura e sobre livros. Por favor, gente, se apresente. Oi, gente, eu sou a Elaine, prazer. Madalena. Karine. Ariel. Verana. Bom, hoje a gente vai contar um pouco da experiência que nós temos com livros e com leitura. Todo mundo aqui tem uma bagagem muito legal e vai trazer várias visões da importância da leitura para a nossa vida. Alguém quer começar? Pode ser, eu posso começar, tá? Eu gosto de falar. Vamos lá, A Ela. leitura veio comigo desde muito pequena. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Ela que me deu meu primeiro livro, que é um conto de fadas. Tem várias histórias de conto de fadas, na verdade. É bem antigo. Ela me deu quando eu era bebê. E aí ela ia lendo pra mim quando eu ia dormir e isso criou um hábito. E aí a partir dela ler pra mim, eu comecei a querer ler as minhas próprias histórias. Então eu fui de gibi, aí depois comecei a ler aqueles livros de escola, né, que são meio que obrigatórios, mas você pega um gosto. E depois agora eu comecei a me encontrar lendo romances, diversos segmentos do romance, assim, porque tem romance contemporâneo, romance juvenil, enfim. E aí a leitura anda lado a lado comigo desde a faculdade. Quando eu quis ser jornalista, eu falei que eu queria voltar para essa área meio que cultural, que é uma área que eu gosto muito. Criei um blog junto com uma amiga, quando estava fazendo faculdade, jornalizando, que existe até hoje. E a gente foca especificamente em livros, séries, filmes, então esse universo está bem incluso na minha vida. Assim. Bom, já a minha experiência também, né, vem de berço, posso falar. Porque minha mãe também sempre me incentivou a leitura, tanto antes de dormir, quanto me dando livrinhos também, livrinhos coloridos, livrinhos interativos, então, né, pra gente fazer a própria história, montar. E também tinha esse hábito de ler pra mim todas as noites. E uma coisa engraçada, eu acho que por conta desse incentivo que minha mãe sempre, né, me deu, foi por isso que eu acabei virando jornalista. Eu criei gosto por ouvir histórias, então sim, pode ser o que for. Eu vejo uma pessoa se expressando, eu já paro, fico atenta, escuto. Por quê? Porque eu tenho isso desde sempre. Então eu vejo que reflete na minha vida até hoje. E uma coisa curiosa era que, né, nos momentos que ela lia pra mim à noite, era assim, eram dinâmicas. Tinham vezes que ela lia a história e depois eu pedia para ela contar de boca. O que era o contar de boca? Ela me contar do segundo ponto de vista dela, como ela entendeu. Aí na noite seguinte, o que eu fazia? Eu contava para ela a versão como eu tinha entendido. Então a gente procurava dinamizar esse hábito, né, de ler todas as noites. E mais uma vez, a leitura também foi me acompanhando, a leitura anda lado a lado comigo. Foi por isso que eu resolvi me tornar jornalista. E assim, eu também tive muitas fases. Tive as fases de literatura infanto-juvenil, né? Harry Potter, Percy Jackson, essas coisas mais de aventura. Tive a fase de romances, E agora, assim, eu acredito que eu estou numa fase mais de busca de referências históricas e biografias. Então, né? Foi legal para mim, está sendo legal para mim ver como a minha leitura tem se dinamizado conforme o passar do tempo, entendeu? Então, novos interesses vêm, essas coisas todas. E eu acho que é isso. Não existe leitura sem Madá, nem Madá sem leitura. E não dá. Virou uma coisa só, Virou né? uma coisa só. E aí, alguém mais quer falar? Eu vou seguir mais ou menos o que ela estava falando. Também, desde criança, sempre fui acostumada a ler muitos livros. Eu ganhei muitas revistas em quadrinho. Gente, eu tinha pilhas e pilhas e pilhas. Meu pai e minha mãe trazia muito da rua. Aí passava nos lugares e achei que era a sua cara, comprei. E eu começava a ler, e eu comecei a pegar livros na escola. Tinha a fase dos livros obrigatórios, infelizmente, da escola, que você não tem como recusar. Porque, infelizmente, chega do colégio, você tem que pegar, você tem que ler, você tem que fazer atividade, porque senão você não tem nota. E, assim, eu comecei a desenvolver minha leitura. Tenho, assim, como Ana, sabe? Tenho um gosto de leitura específico, mas em um certo ponto eu sou meio eclética. Eu basicamente penso assim, eu gosto de ver a sinopse do livro, observar, ver se aquele assunto é interessante, se aquilo vai me trazer alguma coisa, se aquilo vai me deixar fora do plano. Eu tenho que ler um livro que ele me deixe assim, ó. Nossa, eu tô num lugar. Ai, que maravilha. Tem que ter uma experiência sensorial. Isso, é aquela coisa que se você me vê de parte, você fica assim, meu Deus do céu, ficou louca. Ficou maluca. Mas ali você tá no seu mundo e é o que basta. Isso. Eu
eu piro. Transcende. Isso, eu pego os livros e começo, aí dou risada e fico assim, nossa, que massa. E fico naquela coisa. Mas é incrível, é maravilhoso. E até hoje eu sou assim. Tenho esse segmento, tenho pilhas de livros lá em casa que eu ganhei, que pego na biblioteca. Tento fazer outras pessoas ler, mas nem todo mundo tá com essa disposição. Infelizmente eu tento, insisto. Mas eu leio, eu aprendo. Hoje eu sei me expressar muito bem, sei falar, sei me gesticular. Aprendi muitas palavras novas justamente por ler muitos livros. Aprendi significado de certas palavras que antes eu não sabia e peguei assim. Então hoje eu também não vivo sem livro, de jeito nenhum. É acabando um, começando o outro. E também eu acho que os livros me ajudam a desenvolver, de certa forma. Porque minhas atitudes com o tempo mudaram muito por causa dos livros. Eu vou pegando um pouquinho de cada personagem. Sim, vai agregando. Isso, eu vou pegando, ó, ela fazia assim, ela fazia daquele jeito, ele fazia daquele modo. Eu vou juntando tudo e me montei hoje dessa forma. Que legal. Ótimo. Verena, conte um pouquinho da sua história. Foi engraçado. Ninguém tocou no assunto, eu sou a mais velha daqui, eu acho. Antigamente existiam os disquinhos coloridos que ali contavam as histórias. E dali foi que eu comecei a me apaixonar por aquele mundo imaginário. E aí, dali fui para as revistinhas de quadrinhos, parece que é um programa natural, né? Todo mundo faz revistinhas em quadrinhos. E depois eu fui para os livros infantos juvenis. E aí fui viajando, fazendo minha trajetória na literatura, filosofia, um pouco de literatura do século XVIII, contemporânea, e aí fui mesclando e até hoje. Hoje eu sou uma leitora não praticante, diga-se de passagem, estou em déficit, com uma pilha de livros que tem lá, e eu digo, mas de vez em quando... todo mundo passa por isso. Eu tô mas também é por uma sucessão de fatores, né? De dia a dia e tal. Para quem já bateu um recorde de 156 livros no ano. Tá, todo mundo desconhece, mas eu tenho que, né? Tentar. Eu fiz isso, eu tinha feito que eu. Né? Ultrapassando muito a média. Mas eu tô em déficit, eu sinto muita falta, sabe? Tem pessoas que dizem, eu gosto de ir à praia, hobby favorito, ir à praia, cinema, biblioteca. Tá, tudo bem. Mas é que eu gosto, sempre foi um ambiente que sempre me deixou muito à vontade, sabe? Revigorada. Muito. É acolhedor. Muito acolhedor. Porque você vê outras pessoas tendo o mesmo hábito que você e você meio que se espelha, né? Você vê que você não está sozinha. Exatamente. De certo Existe modo. uma troca, um feedback, não é você, né? Tá ali. E eu acho que, sobre essa experiência literária, eu acho que hoje eu posso dizer que eu pude transmitir isso para o meu filho. E ele também é um leitor, assim, entendeu? Ele gosta muito de boas histórias. A gente sempre... Ele é muito questionado, então a gente tem aquela troca, enquanto eu leio para ele, eu mesmo, quando ele lê para mim, a gente discute sobre vários assuntos decorrentes da história, como poderia ter sido, enfim, uma série de outras coisas. Então isso hoje é a minha maior felicidade de ter passado, depois de passar isso para o meu filho.